E aí, pessoas, vamos lá. Agora eu tô aqui com ele, menino Yujin, o meu médico favorito. Não comecei na tela do lugar certo, né? Fazer o quê? Bora lá. Yujin, ele por muito tempo foi só um personagem bem mais suporte do que um suporte e dano, por conta da demanda de poucos personagens que haviam. E na época que eu jogava, ele era o único que realmente curava efetivamente o grupo. Mas com o passar do tempo, né, com as reformulações dos personagens, os reworks, ele ganhou uma nova roupagem. E é possível sim você jogar com Yuji curando e dando muito dano sem precisar sacrificar muito. Bora lá, deixa eu primeiro explicar as habilidades base dele, tá? Antes de mais nada, eu estou jogando com o Yujin Supremo, não estou jogando a versão base. Na versão base, as habilidades dele funcionam da seguinte forma: sempre que um aliado cai, ele levanta muito mais rápido. E quando ele levanta, você aumenta o HP máximo dele em 130%, com um aumento de velocidade de 40% durante 30 segundos. Então, assim, o cara levantou com bem mais vida, levantou muito mais rápido, por bem mais tempo, tá? A primeira habilidade é a seguinte: você simplesmente mira no aliado seu e você ativa a habilidade. O que ativa a habilidade enquanto você estiver dentro do alcance do raio, é o alcance do drone, perto de você e do seu aliado, ele fica curando constante, tá? Antes você colocava basicamente uma caixa, então, e aí o aliado que passasse pela caixa ganhava a vida. Agora, o rework que fizeram, pelo menos até onde eu me lembro, se não me engano, da caixa era por causa do módulo. Acho que era do módulo, então eu tô falando merda. Mas basicamente é isso. Você mira no aliado e o drone vai ficar curando ele enquanto você estiver dentro do raio de alcance do aliado e do drone, tá? A segunda habilidade já é o seguinte: você joga uma espécie de bola de vírus. E aí, quando você acerta nos inimigos, ele causa um debuff, que é uma série de reduções. Por exemplo, ele aumenta o dano recebido nos inimigos, aumenta a redução de resistência contra golpe crítico, aumenta a redução da resistência contra golpe crítico de habilidade. Então, assim, quando você joga essa esfera e os aliados e você atira nesses inimigos infectados, eles aumentam os valores de dano que vão receber, não o que você causa, tá? A segunda habilidade, a terceira habilidade é uma espécie de rede, um spray que ele joga de baixo para cima numa área circular. E que quando você faz isso, você aumenta a taxa de golpe crítico dos aliados. Seja de arma de fogo ou de habilidade, tá? Além de reduzir levemente a redução de danos que você sofre. E também uma recuperação de HP. Mas essa recuperação não é muito não. É quase nada, para falar a verdade. Porque, pelo que eu me lembro, ela não cura muito HP. Quase nada de HP. Ela só fornece mesmo status de melhoria do dano. Taxa crítica. Agora a última, essa sim, você consegue aumentar não só o dano crítico da arma de fogo e da habilidade dos amigos, como também aumentou o ataque de arma de fogo, poder de habilidade, cura, porque ele cura, ele é um stack de cura alto, tá? E durante essa duração da Ultimate no estouro, você fica imune a debuffs. Então assim, você usou Ultimate e todo mundo foi curado, né? Bem, foi curado, ganhou os status e ganhou imunidade a debuff durante 10 segundos. Esse era o modelo de Yujin logo no início, tá? Quando começou o jogo. Então você dá pra ver que ele não era o cara de causar dano. Ele promovia status de melhoria de melhoria de causar dano, mas ele não escalona com isso. Ele não escala. Escalona feitiço, ele escala. Então, passou-se a ter um rework. E aí, eu peguei esse transcendental aqui, médico do campo de batalha, e as coisas mudam. Como assim mudam? Veja que até os desenhos mudaram. Agora, o que é que acontece? Ele possui agora 3 barras de status. 3 barras para você preencher. Fica logo abaixo da mana. Está aqui. Tá aqui, ó. Barra de status. E aí você vê, ó. Quando eu uso uma habilidade, vai enchendo uma barra verde embaixo. Tá?
Essa barra verde, dependendo do estágio dela, se ela estiver no nível 1, ela vai aumentar a taxa de golpe crítico, dano crítico e redução do tempo de recarga em 10%. No nível 2 aumenta em 15%, no nível 3 aumenta em 30%. Então assim, a ideia é você sempre dar buff aos aliados, dar buff a si mesmo através das habilidades, para que essa barra consiga encher, você consiga curar, você consiga pegar o máximo do nível dessa barra para aumentar o máximo de status para você. Não aumenta para os aliados, para você. E como é que funciona? A primeira habilidade que era antes, na versão base, só mirar no cara e ele curar, com esse módulo médico do campo de batalha, você simplesmente lança uma esfera. Você lança uma esfera, você tem no máximo 2 cargas. E quando você lança essa esfera, você causa dano no adversário e cura no aliado. Ou seja, se meu aliado estiver trocando tapa melee ou estiver próximo a uma horda de inimigos e está começando a levar dano, quando eu jogar essa esfera, além de curar meu aliado, vai causar um dano considerável nos meus adversários, os inimigos. Sempre que possível. Detalhe aqui, se você lançar a mira, a habilidade próxima ao seu aliado, a esfera automaticamente ela vai ser atraída para o seu aliado. Se você lançar longe, ela vai lançar no projeto da onde você, com a intenção que você mirou. Agora, se a minha mira estiver próxima ao meu aliado, a minha esfera ela vai deixar de seguir um vetor, de ser reta, para onde ela tem que ir, para onde eu projetei ela, e vai focar no meu aliado, porque o intuito do personagem, acima de tudo, independente de qualquer coisa, é curar. Então, essa primeira habilidade ela tem essa tensão. Você joga nos aliados e nos inimigos. Nos inimigos causa muito dano, nos aliados causa muita cura. A segunda habilidade ela também tem essa mesma proposta: causar dano e curar. Dano para inimigos, curar para aliados. Só que eu lanço uma esfera e essa esfera ela segue uma trajetória. Essa aqui ela não acompanha o aliado se estiver na mira, tá? Só é a primeira, a segunda não. E essa esfera ela vai seguindo até a primeira superfície que ela encontrar, que ela foque no chão. Por exemplo, se eu estiver andando e eu focar em direção extremamente reta, vou mostrar aqui para vocês. Se eu focar aqui, ela vai andando e vai subindo como é proposto que ela faça, tá? Ela não tem uma duração muito alta, ela não cura com muita frequência, ela tem um intervalozinho de cura, mas se você estacar ela no lugar certo, por exemplo, se eu estocar aqui na linha, ela vai até a linha. Ou antes disso, porque depende da hitbox, né? E aí ela fica no chão, tá? Quando ela fica no chão, ou quando ela está se movimentando, ela causa cura constante durante um intervalo de tempo e causa dano aos inimigos. A terceira já é o contrário. Aqui você precisa estar, por exemplo, estacado das 3 barras. Por quê? Porque uma vez que você usa essa terceira, a terceira habilidade, você consome uma parte da barra. E uma vez que você consome, você perde os buffs que a passiva promove. Mas no geral, a habilidade por si só é a seguinte: você ativa ela e ela consome uma certa quantidade da barra da passiva nova. Quando você consome, você fica durante 10 segundos, um aumento de poder de habilidade, aumento de alcançabilidade, taxa de disparo e velocidade de movimento. Então assim, eu fico mais forte, mais rápido e causo uma taxa de disparo relativamente maior. Agora que muitas vezes, dependendo da build, do seu estilo de jogo, às vezes a taxa de disparo não funciona porque você pode estar usando uma espada, por exemplo, que vai ser o caso de uma build que eu vou mostrar aqui já já. Tá? Então, essa terceira habilidade ela visa aumentar seus status de dano ao custo de uma pequena porcentagem da barra da passiva do módulo médico do campo de batalha. Tá? E por último, mas não menos importante, é a Ultimate. Que seria como se fosse a segunda habilidade, só que em uma área um pouco maior, tá? Ela tem um alcance bem maior, vai ter
uma duração um pouco inferior à segunda habilidade. Mas em compensação ela aumenta a cura do seu aliado, aumenta o dano no seu inimigo e aumenta a resistência às habilidades de fogo. Aumentando, reduz a resistência das habilidades, seja ela elemental, tá? Qualquer uma delas, fogo, frio, elétrico, tóxico. Se o inimigo estiver dentro do domo da ultimate, ele vai ter essa leve redução da resistência, tá? E o aliado vai ter uma regeneração da vida. Não é instantânea e não é tão alta em cada stack. Ela é pequena, mas é consistente durante a duração dos 8 segundos que ela se propõe a ser, tá? E aí a build é focada relativamente em dano crítico, tá? Porque se eu aumentar meu dano, eu consequentemente aumento o valor de cura. Então a gente pensa em botar um dano crítico, botar um dano de acordo com a habilidade. Se é tipo singular, coloca singular. É não atributo, coloca não atributo. Aí coloca um pouquinho de sobrevida, porque ele também escala com um pouquinho de vida, mas é muito pouco. Sem contar que você é um médico, você precisa ser a última pessoa que vai morrer no grupo, já que você levanta todo mundo muito rápido. E o status ancestral dele eu roletei dessa forma aqui, porque uma vez que eu ganhei singular, que é o que todas as habilidades se tornam quando você encaixa esse módulo transcendental do médico do campo de batalha, você aumenta mais o dano da habilidade, que por sinal aumenta mais a cura em você e nos aliados. E aí eu coloquei esses status. Coloquei não, né? Eu roletei esses status aqui, que é modificador, taxa de aumento e alcance, porque alcance faz toda a diferença para esse cara, porque quanto maior for a explosão das habilidades, maior é o alcance de cura e de dano que você vai causar nos inimigos e nos aliados, consequentemente. E é alcance, dano crítico, redução de recarga, porque ele precisa estacar isso rápido, ele precisa estar constantemente com habilidade. Tempo de recarga, taxa de golpe crítico, dano crítico. Então, assim, é uma build levemente equilibrada na relação de modificador de dano, vida e dano crítico com taxa de golpe crítico de habilidade. Então, essa build ela funciona muito para você pegar a ordem do inimigo. Pode reparar, ó. Eu tô causando 1 milhão e 2.300. Aí vai aumentando, ó, levemente os danos. À medida que a barra aumenta, eu vou aumentar o dano. Aí se eu, por exemplo, colocar aqui a esfera, aí vai causar um dano relativo. E sempre que eu tô causando status positivo em mim ou nos aliados, a minha barra enche. Uma vez que minha barra enche, eu consigo estacar o máximo de dano. E aí eu já pulei para 2.500. Então o máximo de dano que eu causo nas 3 barras na primeira habilidade é 2.500.000. É muita coisa para um médico. Muita coisa. Sobre o reator e os componentes. Reator de fusão, porque todas as habilidades que ficarem aqui vão ser tipo regular ou fusão não, perdão. Cadê singular aqui? Porque estava salvo o outro reator por causa da outra build. Então todas as habilidades vão ficar singular, então você coloca singular. Eu priorizei alcance e taxa de aumento de poder, porque como eu disse, quanto mais alcance, melhor para mim, para curar mais e bater mais de mais longe usando os projéteis do médico. E o set Mago Iluminado, que não é diferente do set da Luna, tá? Que a Luna também usa Mago Iluminado, então basicamente eu uso o mesmo set para esses dois personagens. O ajuste de arc para ele na build de na build de médico é esse formato aqui, priorizando poder de habilidade melhorado e redução de recarga, e com a célula mutante e maximização de arc. E quando eu atingo o inimigo com debuff, eu consigo maximização e aumento da taxa de golpe crítico, assim como eu preciso para estacar o poder da passiva na primeira habilidade para encher minha barra. A segunda habilidade, quando eu estiver dentro do domo, também enche minha barra. Para quando tiver com os 3 stacks, pegar os status que são 93%
que eu tenho de golpe crítico. E melhorar também o dano crítico. Pode reparar que ao contrário da Luna, no vídeo anterior, a Luna tem praticamente o dobro disso aqui e metade disso aqui. Já ele é o inverso. Já ele eu preciso garantir que ele tem o máximo de taxa de golpe crítico. Por quê? Sempre que eu estiver destacando um golpe crítico, eu vou estar destacando maior valor de dano. O maior valor de dano vai também vir o maior valor de cura. E eu sou um médico, eu preciso ter cura. Eu preciso garantir que meu time sobreviva o máximo possível, mesmo diante de mobs ou de colossos que causem um dano muito massivo. Tá? Então, o meu ajuste de arc para build de mob, jogando em time, jogando em time, é esse formato aqui, certo? O meu reforço de inversão seria voltado para esse esquema aqui, ó. Tempo de recarga da habilidade, porque eu preciso de novo, preciso de recarga sempre para que eu consiga destacar sempre as esferas, sempre a minha adrenalina para poder ter mais status e status melhores. A recuperação eu coloquei voltado para HP, porque o MP, o que eu gasto é relativamente pouco, e quando eu mato muito mob, eles dropam muita mana no chão, então eu não preciso me preocupar tanto com o MP, se preocupar com HP para me manter vivo. E sempre que eu sou atingido por inimigo, eu aumento minha defesa e meu escudo máximo. Um valor pequeno, até porque minha build não está priorizando módulos de defesa ou de escudo, mas ajuda a ter um pouquinho mais de sobrevida. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui o do modificador de redução de dano, mas eu prefiro colocar o de defesa, porque como eu tenho pelo menos um módulo de vida, se eu reforçar um pouquinho minha defesa, eu consigo ter um pouquinho mais de duração, tá? Nas armas, para essa build eu vou de punição divina, porque a passiva da punição divina me permite que sempre que eu cause um debuff, sempre que eu cause um buff nos aliados, que no caso vão ser todas as minhas curas, eu vou estar destacando meditação, que meditação aumenta a defesa. E sempre que eu recuperar... perdão, confundi completamente. Sempre que eu causo buff aos aliados, eu ganho meditação. E sempre que eu recupero alguma coisa do aliado, eu ganho também louvor. Meditação e louvor, ele vai ajudar no tempo de recargar as habilidades e defesa. E quando eu consigo bater debuff no inimigo, eu causo glória. Glória tem a duração de 30 segundos e eu posso destacar até 25 vezes, aumentando meu poder de ataque de arma de fogo. Ou seja, a ideia em primeiro momento não é usar essa arma. Não é. Mas, na situação em que você precise atirar, uma vez que você já causou buff e debuff o suficiente em todo mundo, você tem os status máximos de todas as condições que a arma pede, para você ter aumento de habilidade de ataque de arma de fogo, aumento de defesa e aumento de tempo de recarga. Então todo mundo fica meio que se beneficiando dessa arma de maneira indireta. E os status dela nos núcleos são esses. Eu priorizei ataque de arma de fogo, já que por si só ela não tem um status de DPS alto. Quando você builda ela por completo, não tem. Então eu priorizei dentro do meu núcleo colocar o máximo de dano possível. Essa aqui é a build que uso para ela. Tá. E os meus status, como eu disse, do núcleo é taxa de arma de fogo, ataque de arma de fogo 2, ataque de arma de frio. Isso aqui foi um meme que eu coloquei, não sei porquê, mas outra hora eu tento tirar, mas porque eu peguei quase que o status máximo aí, então eu deixei cartucho pro carregador e precisando de tiro certeiro. E os status da arma em si são esses que eu consegui pegar no momento, tá? Eu tava fazendo o reset dela e aí só esse ataque de fogo em cima que eu não consegui pegar um valor máximo, mas o restante deu pra pegar e particularmente me agrada, já que ele não é um personagem que vai causar muito dano, então eu não priorizei ataque, taxa crítica da arma, dano crítico da arma, porque o status base da arma em relação à taxa de golpe crítico é muito baixa. É muito baixa, então para mim não compensa. Eu não vi sentido fazer isso. Tá? Então eu priorizei cartucho para poder ter mais bala e aproveitar mais o status que a arma oferece quando eu estou estacando todos os efeitos de buff e debuff. E dando contra ponto fraco, porque se eu tiver numa luta contra Colosso, por exemplo, tiver com os aliados, eu vou curando meus aliados e para ajudar na promoção do dano, eu vou com a arma e ficar tirando os pontos fracos. Não vai ser um dano forte? Óbvio que não vai, mas é melhor do que nada. Então essa é minha build
para mob, tá? Eu fiz uma segunda build para jogar sozinho. E essa aqui configura outra forma, tá? Como é que funciona essa nova build? Essa build ela muda também os status aqui, tá? Pode reparar que eu não tenho mais uma aceleração em levantar aliados na minha passiva. A passiva agora ela diz que a cada 5.000 de HP máximo que eu tiver, eu reduzo o tempo de recarga nas minhas habilidades em 10%, podendo chegar até 50%. Ou seja, se eu tiver 25k de vida, eu estaco a passiva ao máximo. Tá? E aí, ele sempre tem uma coisa chamada célula de nano-recuperação. Quando você chegar a uma quantidade baixa de HP, existe uma espécie de cura passiva que você recebe. Mas aí essa cura não é tão eficiente, uma vez que você também não tenha um modificador de multiplicação de HP. Por exemplo, se eu pegar um HP do chão, se eu não tiver módulo para promover um aumento dessa melhora, a cura fica meio que insignificante. Então, isso aqui é só como último recurso. Você só pode confiar nessa segunda parte da passiva como último recurso. Então, assim, não tem vida em lugar nenhum. Fudeu. E aí, a cada 40 segundos, de acordo com a minha build, eu tenho um acúmulo da melhoria na minha vida. Ou seja, eu ganho uma pequena cura passiva. A primeira habilidade, eu invoco um drone. Tá? E quando eu invoco esse drone, ele causa dano. Um dano legal. E ele tem um alcance bastante considerável, viu, da distância. Se o boneco estiver longe, se ele começar a atirar naquele boneco, ele não para até matar ou eu mudar a direção da câmera. E de acordo com dependendo da build, você consegue fazer um dano legal. Eu tentei fazer essa build aqui em versão de dano crítico. Não funciona. De jeito nenhum funciona. É muito ruim. A taxa fica muito baixa. Você não causa um dano relativamente considerável. Você abre mão de colocar módulos de aumento de poder de habilidade para querer colocar em taxa crítica e dano crítico e não é relativamente forte. Não tem consistência o dano. Então eu priorizei nessa build aqui de mob, eu abrisse mão mais do dano crítico e focasse mais no modificador do poder de habilidade. Então, a primeira habilidade, ela causa esse dano com base nesse drone. Ele tá com você, ele vai atirar. Olhou para onde você tá olhando, ele vai continuar atirando até matar o inimigo ou você mudar a câmera. A custo de que, sempre que você ativa, para cada segundo que você está com o drone ativo, ele custa HP, ele não consome MP. Ele vai consumir sua vida. No caso aqui é o valor fixo de 5% por um segundo. Então, toda vez a cada um segundo, você perde 5% de HP. Tá? Então, é importante que você tenha poder de habilidade alto. Aqui ele consiga matar rápido e estacar não, e causar morte suficiente para que os inimigos dropem HP no chão, para que você pegue esse HP e sempre se renove. Mas também tem uma segunda forma. A segunda forma é a seguinte: você joga essa esfera de vírus, igual à versão base. Você joga essa esfera de vírus, ela aumenta o dano recebido dos monstros, diminui a resistência contra a arma de fogo, a habilidade, recuperação de cada inimigo atingido vai ser relativa. Então, assim, você joga essa esfera de vírus e mata o inimigo, você cura HP. Você cura HP e, assim, dependendo do inimigo, da quantidade de inimigo que você bate, bicho, isso aqui causa muita cura. Eu pegar um grupo de 5 mobs e acertar a esfera que pega os 5. Se eu matar os 5, eu regenero minha vida no segundo já. No segundo inimigo já regenero minha vida. Eu posso deixar até o final da duração ele com o verme, né, com a enzima lá da segunda habilidade. E quando eu atirar de novo, ele vai me curar de novo. Então, essa habilidade dura 7 segundos no inimigo, esse debuff. E durante 7 segundos, você tem a chance de bater nele para poder matar e recuperar seu HP.
Tá? Então você tem que estar muito esperto nisso, em questão de se o HP começou a chegar perto da metade da vida, joga enzima e atira. Tá? Além disso, a... sempre que o inimigo tá com essa habilidade, esse debuff nele com essa habilidade, o robô ele bate mais rápido. E o robô vai entender que é um alvo prioritário. Então, se você jogar num grupo de 10 inimigos, 5 aqui, 5 aqui. Quando antes deles se juntarem, se você jogar a segunda habilidade aqui, esse vírus, nesse grupo, quando os dois se juntarem, o drone vai priorizar quem tá com a esfera do debuff, segunda habilidade. E aí ele vai matar muito mais forte e muito mais rápido, porque a taxa de aumento da arma de fogo dele e a taxa de disparo aumenta levemente, mas é um leve que é uma metralhadora, tá? Não é um disparozinho à toa, não. Ele atira constante. A terceira habilidade, ele simplesmente consome mais ainda HP. O custo de HP aumenta. E você causa um dano massivo. Então, se você está cercado de muito mob, não está conseguindo atirar o suficiente, não está conseguindo fazer com que seu robô mate o suficiente, mas você ainda tem muito sangue, você usa essa habilidade, ele vai consumir uma quantidade de HP sua e causa um estouro. E esse estouro causa um dano massivo. Tá? Dependendo de como você faz a sua build, ela considera um dano relativamente grande. Principalmente pelo fato de que se você bota HP nessa build, você consegue estacar dano legal, porque ela também estaca em cima do seu HP. Para cada 10% de HP, ela aumenta o poder de habilidade em mais ou menos 15%. Aqui diz que é 15%, mas assim, de novo, os valores eles são sobrepostos, eles não somam multiplicador com multiplicador, é multiplicador em cima de multiplicador. Então, não é um aumento tão grande, mas nessa habilidade o dano é alto, tá? E por último, a Ultimate, onde ele meio que é como meio que se ele estivesse mordendo para o próprio pulso, né? Ou mordendo alguma coisa. E quando ele estoura, aí ele recupera HP completo, tá? Só que é só ele. Todas essas habilidades é focada somente para ele. Não há melhorias para aliados. Essa é uma build para você jogar sozinho. E durante 10 minutos, 10 segundos, você tem imunidade de debuff, aumento crítico da arma de fogo, dano crítico de habilidade. Que, de novo, você não vai usar isso nele. E a build não é focada para dano crítico. Não tem como focar. E os valores, novamente, são baixos. E aí, quando você tiver nesse status, a Ultimate, você tem aumento da arma de fogo, aumento do poder da habilidade e movimento. Beleza, isso aí até agrada. Essa é a build por si só, através do protocolo de combate, né, que é o que promove todas essas habilidades. Eu tenho acelerador de estímulo, que aumenta HP, dedusagens e conversão para diminuir o tempo de recarga, multiplicador de fusão, para poder bater mais de acordo com o dano puro da habilidade, ao invés de taxa de golpe crítico. O alcance dela, eu preciso que seja um alcance relativamente bom, principalmente para o drone. Quanto mais longe o drone alcançar, melhor ainda. Aumento do atributo de habilidade, né, não elemental. Modificador de habilidade de fusão, porque todas as habilidades viram tipo fusão com esse módulo. HP aumentado, para juntar com o acelerador de estímulo. E multiplicador sem atributos, que também ajuda no poder de habilidade sem atributos. Custo e dano crítico de habilidade, que eu não vou usar. O ancestral dele aqui eu deixei esse, que é o alcance, que eu peguei o status máximo, o alcance de efeito de habilidade. E peguei escudo máximo e HP máximo. Como eu disse, a ideia é você estacar o máximo de HP para você pegar o máximo de efeito da passiva. Ah, mas as habilidades vão ter muito cooldown? Depende. Por exemplo, aqui com a build e com a passiva, de acordo com a quantidade de vida que eu tenho, a minha ultimate, que era de 110 segundos, é 11. Aqui, 55 segundos de recarga do estouro é 5. Aqui, o tempo de recarga acumulado das duas esferas é de 30, vai para 3. E aqui, literalmente, se eu usar o robô e desativar, ao invés de ser 35, vai ser 3,5 por 3,5 segundos. Então, sim, faz diferença o tempo de recarga para ele.
No meu ajuste de arc, para essa build solo, tá nessa conformação, nessa posição aqui. Aí você pode perguntar, mas por que tu não focasse, por exemplo, em vida? Já que tua vida pode ser escalada passiva, para diminuir o teu recarga. Porque uma vez que eu tenho, por exemplo, 16 mil de vida, já ajuda bastante eu me manter vivo. Bastante. E se eu colocasse muita vida voltado para cá, eu perderia dano de habilidade. Então o drone não bateria forte. Não bateria. Além de que, quando eu derroto o inimigo, eu causo um aumento do meu poder de habilidade sem atributos através da célula mutante coesão sem atributos. Então, para eu chegar nesse caminho aqui, eu teria de toda forma que vir para cima. Porque não tem espaço malaquita aqui embaixo, nenhum dos dois, para que eu colocasse a célula mutante. Além disso, meu tempo de recarga eu preciso, tá? Para as habilidades dele. E o poder de habilidade dele, por ser um poder de habilidade bruto e não focado em dano crítico de habilidade. Então, isso favorece muito para que minha conformação de build seja essa. Aí os módulos que sobraram, os slots que sobraram, eu coloquei em HP. Para poder, né, dar um tchan na passiva do meu personagem. O reator dele não é esse, tá? É reator de fusão, como vocês viram logo no início que eu tinha trocado. Então, quando eu tô com a build de drone, para jogar solo, é reator de fusão. Quando eu tô com os amigos, é singular, porque muda todo o esquema de habilidade e de exigência do tipo de habilidade. Reforço de inversão, eu acho que eu já disse. Já disse. Aqui já falei. Armas. Tá? Arma, ao contrário da build de cura, de vida, eu uso a pacificador. Ou em situações em que eu precise bater melee também, aí eu uso a sombra. Como vocês podem já ver, em outros vídeos eu já mostrei, eu não tenho ainda essa benção dessa espada feita, mas finalmente peguei o reforço endurecido que eu precisava. Então ainda falta melhorar ainda um pouquinho dela. E novamente, essa espada não vai para dano crítico. Não vou conformar ela para uma espada de dano crítico, vou formar para dano bruto e ataque adicional. Tá? E a pacificador. A pacificador eu mexi só nos status da arma, mas ainda não liberei o núcleo dela, porque o que me interessa mais para primeiro momento não é a arma em si, mas a sua passiva, porque sempre que eu uso uma habilidade dimensional ou fusão, eu aumento alguns status. E dentro desses status é exatamente a taxa de poder de aumento de habilidade sem atributos e a taxa de aumento de poder de habilidade sem atributos por acúmulo. Ou seja, isso aqui comba com a build para ele. E não é necessariamente uma build de dano crítico. É uma build de dano bruto. E a passiva da pacificador permite que eu tenha um pequeno aumento desse dano bruto. Não é tão alto, porque vocês viram é 5% em cima da porcentagem do que já tiver, então vai ser quase nada, mas é melhor alguma coisa do que nada. E se eu quiser causar um dano com armas, aí eu recorro à sombra. Mas no geral, enquanto eu estiver com o drone, enquanto eu estiver usando as habilidades, eu vou recorrer a pacificador, porque a pacificador, à medida que eu tô com ela na mão e tô causando dano aos inimigos, a passiva dela está sendo estacada. E está sendo estacada, eu aumento meu poder de habilidade bruto, tá? Então, como seria jogar com o Yujin nesse modo? Você simplesmente... E claro, aqui cabe o disclaimer de que eu não vou achar esfera de cura e de mana aqui, né? Porque eu tô na sala de treinamento. Então, eu ativo o robô. Uma vez que ativo o robô, ele começa a tirar. Se eu jogar o vírus, ele aumenta o dano por conta do status do vírus. Aí eu tô perdendo vida. Ou então, eu tô no meio de um monte de mob aqui, eu não consigo matar. Eu vou e uso a terceira, ó. Viu que eu recebi uma pequena cura por conta da passiva do meu módulo. E aí eu não tenho cura de jeito nenhum. Minha passiva não tá estacando. Ultimate, eu regenero tudo. Durante um tempo, tá? E é assim que você joga com o Yujin.
Ah, mas não continuo sem vida, ó. Já está com meu ultimate de novo. Vida de novo. Então assim, é só você se posicionar, deixar o robô atirar. Se você tiver com preguiça, você deixa o robô atirar. Se você não tiver com preguiça, aí você vai. Ó, já está aqui a pacificador. Mas isso é porque eu usei as habilidades, ele está estacando. Pode ver que a pacificadora ela muda de cor. E quando ela está no vermelho, ela já está no seu status máximo. Então ela já está com 5 vezes aqui. E aqui eu tenho o máximo de dano que ela pode me promover. Ah, eu cansei, vou querer bater porrada também. Aí eu pego a sombra e vou pra cima. Aí meto porrada. Enquanto isso, aí eu estaco. Pego cura, vou batendo. Vou batendo, vou batendo. Vai batendo e curando. E a metralhadora tá rolando solta. Tá vendo? Mudei a câmera, o drone muda. Fiquei a mostra, ele continua atirando. Esse é o esquema de você jogar com o Yujin, tá? O Yujin focado em jogar solo e focado em bater. A primeira build foi focada em causar muito dano crítico, para também causar muita cura dos seus aliados em você. E a segunda é para você jogar sozinho. Você não tem time para jogar ou quer jogar solo, vai com essa build aqui que funciona. Fica de longe. Se você tiver muita confiança, tiver com HP muito cheio, vai pra cima com a espada, mete lapada. Começou a perder vida, usa o vírus, mata, regenera HP. Se o vírus não estiver dando conta, a passiva vai dar conta um pouco. A passiva parou de dar conta, ultimate, regenera tudo de novo, começa tudo de novo. E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa um like, comenta nesta merda, por favor. Deixa o like também. Já falei 2 vezes, vou falar pela terceira, deixa o like também. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijo, valeu, falou. Tchau. E é isso aí, jogador. Para mais vídeos como esse, não perde a chance. Segue o que tá aí no canal na tela para vocês, beleza? Valeu, falou!